Nova Carteira de Motorista 2026. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, teve seu processo de obtenção simplificado desde dezembro de 2025 com o programa CNH do Brasil. Desse modo, ficou mais barato o documento em cerca de 80% do valor antigo. Toda a jornada da primeira habilitação está concentrada no meio digital, bolado pelo SERPRO para priorizar a democratização e a transparência do processo, o que é muito bom em termos de exercício da cidadania. Ao acessar o programa gov.br, o interessado poderá fazer o requerimento inicial, acessar o curso online gratuito, acompanhar o resultado do exame teórico, obter a licença para as aulas práticas e consultar a lista nacional de instrutores. Ao conseguir finalmente a carteira, o motorista a terá direto no celular, com a mesma validade jurídica da tradicional em papel e aceitação em todo o país. Com o novo sistema, acaba a obrigatoriedade de formação em autoescolas, permitindo-se o emprego de instrutores autônomos ou o uso de carro próprio, conforme as regras de cada estado. A carga mínima obrigatória muda de 20 horas para apenas 2 horas. A última etapa é a prova de direção, que é presencial e padronizada a nível nacional, com foco no domínio do veículo, manobras e direção segura. Aprovada no exame prático, a pessoa receberá a permissão provisória para dirigir, PPD, válida por 12 meses antes da CNH obrigatória. Ainda sobre os instrutores autônomos, o interessado deve ter a preocupação de procurar, junto ao Detran, se o instrutor escolhido está devidamente registrado, porque há notícia de profissionais desqualificados prestando serviços, como aliás sempre ocorre quando o governo desburocratiza algum serviço. Para ter a nova CNH permanece a idade mínima de 18 anos, a necessidade de saber ler e escrever e os exames médicos e psicológicos. No período da PPD, o candidato não pode cometer infrações graves ou gravíssimas ou ser reincidente em infrações médias. Ou seja, só terá a CNH definitiva aquele que provar ser um motorista consciente. A PPD, pelo seu caráter provisório, não é renovável. Já a CNH definitiva tem a validade de 10 anos se o condutor tiver menos de 50 anos. Os motoristas entre 50 e 70 anos têm CNH com validade de 5 anos. Os mais de 70, de 3 anos. No caso de cometimento de infração dentro do período da PPD, a pessoa impedida de conseguir a carteira definitiva precisará repetir todo o processo de habilitação, incluindo exame médico e provas teórica e prática. Importante lembrar aos maconheiros e afins que a lei prevê exame toxicológico em caso de primeira emissão da carteira, em teste de larga janela de detecção em tempo mínimo de 90 dias. O exame avalia amostras de cabelo ou unhas para detectar possível uso de substâncias ilícitas. Este exame é feito exclusivamente em laboratórios credenciados junto à Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Para quem renovar a carteira A e B, tal exame não é necessário. A exigência, no entanto, vale para quem perder a PPD e precisar reiniciar o processo. Pela Lei 15.428 de 2026, o Código Nacional de Trânsito passou a permitir a renovação automática da CNH. E para quem? Para os bons motoristas considerados aqueles que não cometeram infração de trânsito nos 12 meses anteriores ao pedido e que estão inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. Permanece, no entanto, a obrigatoriedade dos exames de aptidão física e mental. Essa regra não vale para quem tem mais de 70 anos e só pode ser usado uma única vez pelos cidadãos com 50 anos ou mais. A CNH continua tendo fé pública, equivalendo a documento de identidade. Mas agora, o condutor
pode escolher se deseja a CNH digital ou e-mail físico ou em ambos os casos. Este foi o Soletando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Inscreva-se no canal, é de graça e contribui e ajuda muito para a consolidação da sua presença. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha do programa CNH do Brasil. Muito obrigado pela sua sempre estimada audiência. Tenha uma boa semana. Tchau!